Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao EAD ProfitBox, o sistema de ensino à distância a qual eu mantenho para atualizar os meus alunos aí pelo Brasil afora e poder levar informação de qualidade para o pessoal que é da área da saúde, pessoal da nutrição, pessoal da educação física, medicina e fisioterapia. Hoje o nosso curso é sobre modulação hormonal. Eu vou falar sobre nutrição e exercício físico em alguns aspectos de estimulação e inibição do sistema hormonal. Neste curso, nós vamos ter então a parte introdutória a respeito de sistema endócrino, vamos falar um pouquinho sobre melatonina, nutrição e exercício e vamos falar sobre GH, nutrição e exercício. Eu sou o Dr. André Lopes, PhD em Ciências do Movimento Humano e seja muito bem-vindo ao meu curso de modulação hormonal. Primeiro de tudo, nós temos que fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar para que serve o sistema endócrino? Qual é a função do sistema endócrino? Pois bem, eu vou explicar isso para que vocês possam entender de maneira mais clara. Você vai ficar muito satisfeito com a maneira a qual eu vou mostrar algumas coisas para você. Então, a primeira coisa, sem dúvida alguma, é a reprodução. O sistema endócrino ele é fundamental para o processo de maturação dos gametas masculino e feminino para permitir que a gente possa se proliferar pelo planeta e manter a nossa espécie. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas sem dúvida alguma o sistema endócrino ele tem função na reprodução. Além disso, o sistema endócrino vai ter papel fundamental em questões de crescimento. O desenvolvimento estrutural e o desenvolvimento de tecidos passa pelas questões endócrinas. Então o sistema endócrino é fundamental para o desenvolvimento do corpo, da fisiologia e todas as estruturas contidas em nosso corpo, nosso organismo. O sistema imune, o sistema de defesa do nosso organismo, sem dúvida alguma, também passa por questões hormonais. Quando nós temos algum tipo de estresse, seja térmico, seja mental, físico, alimentar, nós vamos aumentar a secreção de alguns hormônios. Principalmente relacionado ao sistema imunológico, nós vamos ter a secreção maior de cortisol, um corticosteroide produzido pela glândula suprarrenal e que tem a ação de suprimir, reduzir a questão da função imunológica. No módulo, no curso que a gente vai falar sobre testosterona e cortisol, você vai entender mais coisas sobre isso. A termogênese, sem dúvida nenhuma, passa por questões hormonais. A nossa glândula, conhecida como tireoide, a que tem no nosso pescoço, ela é responsável por produzir hormônios. Esses hormônios conhecidos como T4 e T3, a tetraiodotironina e a triiodotironina, têm função fundamental para a manutenção de estruturas enzimáticas, de processos enzimáticos em todos os tecidos do nosso organismo. E estes processos enzimáticos determinam o nosso gasto calórico, aquilo que nós conhecemos como termogênese, a produção de calor através destes gastos, desse gasto energético via metabolismo. A fome. Muitos de vocês devem estar pensando, nossa, eu deveria ter comido alguma coisa antes de começar esse curso. Sem dúvida alguma, a questão da alimentação ela vai modular, vai fazer com que a gente tenha mais apetite, mais fome, menos fome, e isso passa por questões hormonais. Nós temos, por exemplo, a grelina, a nesfatina, a leptina como hormônios relacionados diretamente com o processo de estimulação e inibição da fome. Sem dúvida alguma, questões de anabolismo e catabolismo. Eu já usei um exemplo. A questão da testosterona e do cortisol são fundamentais para que a gente possa entender essa relação de construção de músculos, de oxidação de gordura e, claro, outros hormônios. Nós temos também, por exemplo, o hormônio do crescimento, nós temos a questão da insulina, que é um outro hormônio anabólico, né? Então a gente vai entender algumas coisinhas a respeito de tudo isso. Então, a nossa introdução ao sistema endócrino, nós vamos primeiro fazer com que a gente entenda, fazer com que você entenda qual é a principal função desse sistema. Então é produzir e secretar moléculas químicas. Essas moléculas químicas, elas têm função primordial na questão de estimulação de funções específicas ou de inibição de funções específicas em suas células-alvo. Essas células-alvo, ela é muito importante que a gente entenda esse conceito.
Quando um hormônio ele é produzido no nosso organismo e liberado na corrente sanguínea ou liberado através de um neurônio, ele só vai conseguir ter função e ação em células-alvo, células que contêm receptores específicos para aquele hormônio. Então, estes hormônios, essas substâncias químicas, elas são secretadas por diversas células e muitas vezes até tecidos, que têm efeitos, esses hormônios, essas moléculas, em processos fisiológicos em outros tecidos, que são conhecidos como tecido-alvo ou células-alvo. Então eles podem fazer ação em alguns segundos, podem demorar minutos ou até mesmo horas para fazer ação e manter essa ação, esse resultado na célula, por muitas horas, até mesmo dias. Geralmente esses hormônios eles são inativados, eles são destruídos no nosso fígado, e através dessa destruição é que eles são excretados ou nas nossas fezes ou pelos nossos rins. Nas fezes, a grande maioria dos hormônios são utilizados, principalmente os esteroidais, com base em colesterol, a formação parte do colesterol, eles são excretados através dos ácidos biliares. E depois, aqueles que não são excretados pelos ácidos biliares passam a ser excretados, filtrados pelos rins e saem na nossa urina. Então, as funções do sistema endócrino, elas se resumem em metabolismo, ela se resume em volume de conteúdo líquido, então controla a questão pressórica do nosso organismo, crescimento, desenvolvimento e maturação sexual, que envolve a questão de reprodução, e sem dúvida nenhuma também comportamento. Dentro do processo de controle fisiológico, nós temos dois grandes sistemas: o sistema nervoso central e o sistema endócrino. Ambos têm papel fundamental na regulação dessas ondulações fisiológicas. Então eles regulam o sistema interno para manter as condições estáveis e dessa forma manter o quê? A nossa sobrevivência. Não é uma questão como se fosse uma linha reta, mas sim uma flutuação de processos, mas uma flutuação dentro de uma margem aceitável de segurança de todos os sistemas. Então a gente vai ter o sistema nervoso central e o sistema endócrino participando da regulação daquilo que a gente chama e conhece como homeostase. Então o sistema nervoso geralmente ele sinaliza informações ao sistema endócrino. Então ele vai dizer para o meu sistema endócrino se está claro, se está escuro, se está frio, se está quente, se eu estou sofrendo algum estresse psicológico ou não. E o sistema endócrino, então, vai agir a partir dessas informações vindas do sistema nervoso, regulando as reações de processos fisiológicos e bioquímicos internos do nosso organismo. Então a gente vai depender também desse sistema nervoso regulando o sistema endócrino. Dentro então desse sistema nervoso e do sistema endócrino, nós temos uma divisão de células e estruturas que trabalham umas entre as outras para fazer com que todo o organismo funcione de maneira adequada. No sistema nervoso, nós vamos ter quem? Os neurônios, como sendo as células principais. Já o sistema endócrino, nós vamos ter as glândulas e os tecidos que produzem essas substâncias químicas. Já no sistema nervoso, as substâncias químicas são conhecidas como neurotransmissores e elas agem através de sinapses. As glândulas ou tecidos glandulares produzem os mediadores químicos, que são conhecidos como hormônios, e são levados para o sangue e do sangue para as suas células-alvo, para os tecidos que contêm receptores para esses hormônios. Geralmente, a ação do sistema nervoso é muito rápida, como por exemplo, as contrações musculares, os movimentos viscerais rápidos, peristaltismo para empurrar o bolo fecal para que a gente possa expelir as fezes, e dentro das questões endócrinas, as ações são mais lentas, demoram minutos, horas e às vezes até dias para se concretizar todo o processo. Ele aumenta a velocidade de reações químicas celulares, aumenta o transporte de substâncias através de membranas celulares, promove crescimento, e aí nós temos exemplos como hipertrofia e o parto na parte endócrina, e na parte do sistema nervoso, a questão do frio e o tremor para gerar calor, e questões de dor. Os nossos nociceptores, aqueles receptores de dor, levam informações para o sistema nervoso central a fim de que seja liberada substâncias para controlar essa dor. Dentro do processo, então, nós vamos ter, na parte endócrina, dois tipos de glândulas. As glândulas conhecidas como exócrinas e glândulas conhecidas como endócrinas.
As glândulas exócrinas, geralmente elas produzem substâncias que são jogadas em algum ducto. Por exemplo, o pâncreas, ele gera substâncias que são substâncias digestivas e que ajudam na absorção de nutrientes no nosso intestino. Nós temos então uma parte do pâncreas sendo conhecida como pâncreas exócrino, que secreta, por exemplo, as lipases pancreáticas. Depois nós temos as glândulas endócrinas ou tecidos endócrinos, que geralmente secretam a sua produção de substâncias químicas para o sangue, como por exemplo a nossa hipófise, como por exemplo os testículos, como por exemplo as suprarrenais e assim por diante.